A graça e a paz multiplicadas para todos nós, amém? O dia está gostoso, não é? Um dia bonito que Deus nos presenteou. Aqui estamos nós. Ontem tivemos um tempo muito especial com os líderes, com a equipe ampliada de liderança da nossa igreja, em que a gente alinha como vai ser o ano. Estamos muito motivados. Deus está fazendo muita coisa linda e cada líder de alguma área compartilhou os planos para esse que vem, os planos para esse ano agora, e aos poucos a gente vai atualizando uns aos outros. Nesse mês tranquilo de janeiro, separamos essa série, Refletir para Prosseguir, e abordamos até hoje 3 assuntos já, só para refrescar a memória: Bíblia, oração, Espírito Santo e hoje, igreja. Não são apenas temas, são 4 tesouros. São 4 recursos que Deus nos deu. Eu não sei se você já parou para imaginar sobre esse pacote, entre aspas, do cristianismo que Deus nos deu de presente. Esses 4 tesouros, para fazermos o melhor uso dos 4. E hoje tem a ver conosco, tem a ver com ser igreja, pertencer, fazer parte, ser povo de Deus. Esse assunto me empolga demais. Aliás, tanto assunto que me empolga, mas é que eu já faço parte da igreja desde 81. Significa que são aí 19 até 2000, mais 20, 39 anos que eu tenho mais tempo de caminhada na fé do que antes. Eu me converti aos 17. Eu falei quantos anos? 39? Não vou fazer a conta da minha idade, não, senão parece muita coisa. Mas é isso, gente. Eu estou com o povo de Deus ao longo desse tempo e eu me empolgo com a igreja, eu amo a igreja. Eu não vou seguir hoje uma pregação assim muito convencional. Eu quero jogar, com todo respeito, compartilhar algumas reflexões minhas sobre a importância de uma comunidade, de uma igreja, de estar conectado, ligado, presente, de ter o privilégio, a honra de um João Ninguém ser tão amado por Deus e ele me arrancar de uma vida alheia, distante, e me incluir num plano maravilhoso de um final feliz para a humanidade. É uma honra pertencer a uma igreja saudável. Porque tem igrejas e igrejas. Eu estou falando de você fazer parte da igreja original, e o dono dela é Jesus. O cabeça da igreja é Jesus. Quem foi que disse assim em Mateus 18? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a igreja do fulano de tal, não é a igreja negócio, business, igreja de homens, que destaca o nome de pessoas, que parecem donos, franquias, negócios da fé. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que sabe quem é quem na igreja dele. Não estou falando de placa, porque às vezes a gente pensa que a placa salva. E por fazer parte de uma comunidade que tem uma identificação de placa, é que a pessoa é salva. Não basta ser batista, ser assembleano, ser nazareno, ser menonita, tem que nascer de novo. É uma revolução aqui dentro do coração. Não fique confiando em placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém.
Temos um Salvador que é Jesus. Ele é o dono da igreja. Agora, gente, tem muitas pessoas cansadas da igreja. O IBGE, em 2017, chegou à constatação, dados de 2017, há mais de 4 milhões de evangélicos no Brasil desigrejados. 4 milhões? São 4 cidades de Campinas, né? Campinas parece que tem 1 milhão, já passou. É muita gente, 4 milhões que eles vão entrevistar você. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico, eu sou crente. E qual igreja? Não tenho igreja nenhuma, eu sou só crente. É igual antigamente, perguntava para o católico, você é religioso? Eu sou católico. Qual é a sua igreja? Eu não sou praticante, eu só sou católico. Então tem crente assim também, eu sou crente, mas não sou praticante. Eu sei como é que dá para explicar isso, né? Evangélico não praticante. Agora, eu alistei aqui algumas causas de algumas pessoas que estão cansadas da igreja, frustradas com a igreja. Abandonaram a igreja. Decidiram se desvincular, sair por causa de feridas. Pessoas que foram enganadas, participaram de escândalos, foram saqueadas. Um tempo atrás, entre os que solicitaram se tornar membros da nossa igreja, tinha um que durante a nossa conversa, ele falou para mim, pastor, teve um líder de uma igreja que eu participei, que me pegou 8 mil reais, estava com um cheque há 10 anos atrás, ele com um cheque na carteira, de 8 mil reais que esse líder pegou emprestado dele e não pagou. Aliás, contratou um serviço dele e deu um cheque sem fim. Líder de igreja, hein? E ele machucado com aquilo. E estava desacreditado. Até Deus usar pessoas para falar com ele e ele ser restaurado disso. Não sei se você já foi machucado, até por um pastor, uma pessoa, uma autoridade de uma igreja, alguém que foi desonesto com você. E vou te falar que eu já ouvi casos assim de pessoas tão bem intencionadas que se convertem a Deus e a pessoa está tão assim vulnerável, ela está tão crédula, ela quer tanto se doar porque ela entendeu que Deus a amou e deu Jesus por ela, e ela quer se doar. Aí onde vem esses exploradores, a pessoa já está predisposta a ser útil, a ajudar, a contribuir, e vem esses líderes e saqueiam, pilham, roubam, deixam essas pessoas cansadas, frustradas, exploradas. Então tem gente traumatizada por causa de assembleia de igreja. Talvez até por causa de uma disciplina que foi feita sem amor. A pessoa precisava de disciplinada, mas ela foi humilhada. Ela não foi tratada com amor, e sim como um câncer, alguém nocivo, e foi extirpada da igreja sem misericórdia, sem tratamento, sem fazer os exames de quimioterapia e recuperar a pessoa para a obra de Deus. Tem também, essa semana eu estava vendo dados sobre os psicopatas. De cada 25 pessoas no Brasil, uma é psicopata. Porque o psicopata, gente, não quer dizer que todo psicopata ele é descontrolado, ele está aí vivendo o dia a dia nos escritórios, nas empresas, nas faculdades, nas escolas. Ele tem alguns traços, e eles também dão trabalho para a igreja, e não aceitam disciplina, se rebelam. É outra categoria, tá? Ele não tem afeto, o psicopata é manipulador, ele não tem afeto com as pessoas. Ele usa as pessoas e você não sabe. Ele tem a mente perigosa. Se de cada 25 pessoas não é psicopata, se a gente tem aqui uns 300, 400 pessoas. Vamos mudar de assunto, a gente vai falar aqui, ó. Então eu não estou dizendo só que igrejas machucam as pessoas, tem pessoas que machucam a igreja. Tem pessoas que fazem mal ao corpo de Cristo e até são usadas pelo demônio, usadas pelo mal, para prejudicar aquele corpo.
Bom, gente, tem outros motivos também, não é? Tem gente que percebe o falso ensino da igreja, começa a ler bons livros, começa a ouvir boas pregações na internet, começa a ouvir um Hernandes Dias Lopes, começa a ouvir um Armando Bispo, um Ricardo Agreste, começa a ler bons livros de teologia, a pessoa fala assim, eu não aprendo essas verdades na minha igreja, não. É uma bagunça lá, eu não aprendo nada disso aqui, não tem nada a ver com a Bíblia. Eu estou fora, e a pessoa sai, e ainda bem. E exerce o discernimento e vai procurar uma igreja bíblica, contextualizada, relevante. Tem gente assim, sai desses lugares, tranqueiras gospels. Tranqueira, tranqueira. E outros saem da igreja por amarem o mundo, esfriarem na fé. Alguns nunca se converteram de verdade. Alguns se rebelaram contra a disciplina, falei um pouco disso, não quiseram tratar. Alguns fogem. Tem gente que quer estar na igreja, mas ele tem aquela mentalidade, cada um na sua. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Acontece que a gente não aceita isso. Fazer parte de uma igreja quer dizer que nós nos interessamos. Não é que a gente fica sendo xereteiro, né? Não é que a gente fica patrulhando a vida da pessoa atrás de defeito. Não, mas a gente tem que cuidar. E faz parte a exortação, qualidade de vida. A igreja põe limites para nós. Então, a nossa vida não é para a gente fazer o que a gente quer. A gente faz parte de um corpo. A gente representa esse corpo. A gente presta conta da nossa vida. Então, ai, ai, como a gente anda. Efésios capítulo 5 fala lá, tenha cuidado com a maneira como você vive. Está lá na Bíblia. Efésios 5, versículo 5. Outros motivos, né? Algumas pessoas não se arrependem, são confrontadas, ficam na rebeldia. Bom, essa questão de renunciar à igreja, será que tem gente que renuncia à igreja? Foi nessa semana que o príncipe Harry e a Meghan se renunciaram à nobreza, né? Tem papa que renuncia, tem príncipe que renuncia, tem gente que renuncia. A gente deveria renunciar, sabe de quê? Nós deveríamos renunciar às vaidades nossas. Deveríamos renunciar ao egoísmo, ao pecado que tenta nos atrapalhar. Tem esse slide aqui que eu quero mostrar para vocês. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Se você for olhar para a pessoa, você pode até se decepcionar. Ou você decepciona também, tá? Você se decepciona também. Decepciona os outros. Mas a gente olha para Jesus. Olhando para Jesus, Hebreus capítulo 12, 1. Olhe para Jesus. Ele nunca desampara. Ele nunca decepciona. Ele nunca nos deixa frustrados. Ele sim. Ele nos inspira. Então, gente, o que é a igreja? A igreja não é uma invenção humana. A Samba já destacou esse ponto. Igreja é algo sobrenatural. A igreja foi iniciada por Jesus. Antes de Jesus morrer na cruz, ele sabia que aquele momento na cruz, aquela sexta-feira à tarde, aquele moribundo, aquele semi-morto Jesus Cristo, sabia que aquele momento da história pontuaria, colocaria em movimento, em desdobramento, algo que a humanidade jamais imaginou. O nosso herói salvador, com a morte dele, ele desencadeou um elemento novo na humanidade que não existia algo igual. E depois que ele morreu, 50 dias depois, vai chegar o Espírito Santo de Deus e vai inaugurar em Atos capítulo 2 um movimento chamado igreja. Que arrastaria nesses 2000 anos. Eu fico pensando, o que seria da humanidade sem a igreja de Jesus Cristo? A contribuição da igreja para a humanidade, os ensinamentos de amar ao próximo, os ensinamentos de generosidade, os pensadores cristãos, os missionários que foram atrás de gente tão sofrida, hospitais, escolas, faculdades, em nome de Jesus Cristo.
o impacto da igreja. A palavra igreja vem de uma palavra grega chamada eclesia. Ek quer dizer fora. Eclesia, chamados para fora. Nós somos chamados das nações, dos povos, chamados para sair dessa vida. Trabalhados por Jesus para servir essa comunidade. Então, chamados para sair. A primeira pregação de Pedro, saiam dessa geração perversa e sigam a Jesus. E depois ele nos devolve como presente para a gente ministrar a vida dele para essa geração perversa. Eu coloquei aqui uma definição de igreja. Não é uma definição completa, né? Toda definição é incapaz de ser perfeita. Uma igreja saudável é uma comunidade centrada na palavra, formada por pessoas, nascidas de novo, em processo de transformação pelo Espírito Santo, que vivem para a glória de Deus. Aí eu coloquei a nossa missão lá embaixo, está vendo? Vive para a glória de Deus, para impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Tentativa de fazer uma definição de uma igreja saudável e que Deus nos dê sempre, né, essa saúde espiritual, porque para uma sociedade doente, a gente precisa de uma igreja saudável. Uma igreja que é igual ao mundo, uma igreja adoecida pelo pecado, uma igreja que as pessoas não tratam biblicamente suas mazelas, uma igreja que é igual ao mundo, é uma amostra do mundo, não tem sentido. A igreja tem que ser diferente. Ela foi chamada para ser sal. Ela tem que tomar cuidado com a corrupção. Ela foi chamada para ser luz, para brilhar. E faz parte da igreja influenciar a cultura. Faz parte da igreja influenciar a cultura, anunciar o evangelho, ensinar as pessoas a não serem vítimas, vitimadas, se colocarem como culpando os outros, mas elas assumirem, cada um é pecador, assumir sua responsabilidade perante Deus e ser transformada, esse processo de restauração. Todos nós estamos num processo de restauração. A gente fala aqui do CR, que significa celebrando a restauração, como se fosse um grupo das pessoas, os doidinhos da igreja. Eu, hein? CR? Eu estou bem. Ali é para ex-viciado em álcool, drogado, mazelado, traumatizado, sofreram abusos na vida. E eu estou bem na fita. Os porões da alma, a podridão que está lá dentro. Uma das doenças é ignorá-las. É se achar que você está bem na fita. Jesus não veio para você que está são. Ele falou, eu vim para doente. Todos nós precisamos participar do CR. Eu participei o ano passado. Família, não sofri nenhum tipo de abuso. Fui criado num ambiente legal, saudável. Meu pai e minha mãe presentes. Minha mãe até era presente na nossa casa. Nunca precisou trabalhar fora para estar tempo integral. É um privilégio, né? É um privilégio que está ficando cada vez mais difícil. Eu fui criado num lar saudável, porém, gente, há um traço na minha família de tendência para depressão, para ver a vida de uma maneira preta e branca, olhar só os aspectos negativos. Minha mãe era depressiva, crônica, apesar de ser crente. O CR me ajudou a lembrar de confiar mais em Deus, de ter esperança no coração e não me entregar à ansiedade e à depressão. CR é para todos. Você tem algum parafuso solto aí que você precisa entrar no CR. Cadê o Tiagão? Já estou achando mais aluno aqui para o CR o ano que vem. Amém ou não, gente? Mais gente para o CR. Muito bem, meus irmãos. Igreja não é prédio, é? Não confunda prédio. A gente cansa de falar isso aqui. É até, teologicamente falando, nós não deveríamos falar eu vou para a igreja. Teologicamente, isso é errado. É que a gente fala porque a língua convenciona, a língua oficializa. Então, eu não estou dizendo que a gente não deve falar, tá? Porque é difícil você descolar o significado. Mas eu estou dizendo para você entender. Quando você fala, eu vou à igreja,
A igreja não é prédio. Porque ser igreja não é fazer parte de um cadastro, de uma instituição, não é estar ligada a esse prédio. Fica até difícil para eu falar que nós participamos de uma igreja, porque é muito mais do que participar, é ser. Igreja não é lugar, igreja é um estilo de vida. A gente pode até chamar isso de casa de Deus, esse prédio, mas não é. A casa de Deus são os cristãos habitados pelo Espírito Santo. O prédio é bom, a gente precisa, o prédio é útil, é funcional, mas a gente sai daqui, é um prédio, não é a casa de Deus. Eu já contei para vocês, né, que eu fui criado tanto no catolicismo que às vezes eu passo em frente de uma, fazendo caminhada, vejo uma igreja católica e vem aquela vontade de fazer o nome do Pai. Falo, não precisa, não. Deus não está ali. Não precisa. Você entendeu? E graças a Deus, Deus está em todo canto, em todo lugar. Deus não pode ser limitado por uma estrutura de alvenaria, porque o universo foi criado por Ele. E Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. E mais importante, Ele está dentro do nosso coração. Que responsabilidade, hein? O Pai, o Filho, o Espírito dentro de mim. Quando a gente ensina isso, as pessoas ficam muito mais responsáveis e se cuidam mais, porque tem gente que pensa que não, na igreja. Teve um dia que eu estava aqui num culto, aí uma senhora estava com um bebê atrás de mim e falou para a criança assim, você está na igreja, você se comporta. Aí eu já pensando comigo, poxa, se ela fala que a menina tem que se comportar só na igreja, então no outro lugar tem que viver na bagunça? É só na igreja que tem que se comportar? E ainda a mulher, para piorar, falou, esse pastor é bravo. Aí eu virei na hora, olhei para a criança, dei um sorriso e falei, eu não sou bravo. Essas confusões que a gente faz, né? Então, meus irmãos, eu estou escrevendo um texto, eu compartilhei ontem com os líderes da nossa igreja, eu começo esse texto dizendo assim, minha igreja, meu povo, minha história, meu futuro. Vou falar de novo. Minha igreja, meu povo, minha história de vida. Esse é meu destino. Eu estou amarrado, atrelado, ligado com esse povo. E daqui a pouco a gente vai sair de cena e entramos na vida eterna. E a vida eterna é que te conheçam. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti e ao Filho Jesus, João 17. A igreja tem uma importância tão grande. Nós temos mais ligação com alguns irmãos na fé do que com próprios membros da nossa família sanguínea. Eu tenho mais liberdade com alguns de vocês de abrir coração, de falar sobre mim, mais comunhão do que com membros da minha família. Não que a nossa família não seja importante. É um presente de Deus, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. A gente tem que cuidar deles. A Bíblia fala que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o descrente. A gente tem que cuidar bem dos nossos sanguíneos, orar para que eles se conheçam. Mas muitos da sua família não irão para o céu porque não querem. Não vão querer Jesus. Isso significa que nós estaremos juntos para sempre e membros da nossa família não estarão com a gente. Eu estou colocando aqui para você um grau de importância que a igreja tem na nossa vida e, infelizmente, nós não eu gostaria muito que parentes meus entrassem na eternidade comigo. O cunhado também, pastor? Cunhado também, porque o evangelho muda. Eu queria muitos e eu oro por eles, mas eu estou dizendo a importância. A igreja é uma extensão da nossa casa. A igreja é uma extensão da nossa família. Então, eu estou trazendo isso para nós olharmos com a igreja qual é a importância, porque para algumas pessoas, a igreja faz parte da vida delas, mas é algo secundário.
Ah, eu frequento lá uma igreja. Vou lá de vez em quando. Ah, eu gosto de ir lá. Eu me sinto bem. Olha, teve pessoas aqui que a gente pergunta, por que você frequenta aqui? Eu me sinto bem. Tem muita gente nas boates, na gandaia lá, se sentindo maravilhoso, se sentindo bem. Não é isso. Tomara que muitas vezes a palavra te incomode, te perturbe, para você falar, tem algo errado comigo que eu preciso acertar com o Eterno. A Bíblia tem que perturbar quem está acomodado e confortar quem está perturbado. Entendeu? E aí a palavra vai trabalhando assim, dessa maneira. Então, falar sobre a igreja, eu gostaria que jamais perdêssemos de perspectiva que assim como nós cuidamos da nossa casa, assim como nós cuidamos da nossa família, nós deveríamos investir na nossa igreja também. A gente não cuida da nossa casa, manutenção, precisa pintar, a gente se programa para pintar, fazer reforma. Um azulejo quebra, a gente tenta arrumar. As portas de armários começam, de tanto uso, começam a ficar moles demais, não é? Já vou agitar aqui alguns maridos que estão aí deixando de cuidar de algumas coisas, né? A gente precisa fazer manutenção. Nós cuidamos. Pensando agora na família espiritual, a igreja como extensão da nossa família. Não faz parte da nossa vida zelar, cuidar para que a igreja esteja bem, porque se a igreja estiver bem, não é bom você ter uma casa organizada, legal, tudo no lugar certinho. A gente faz aí toda uma ginástica para que cada um cumpra suas tarefas. A igreja também, temos pessoas com responsabilidades, cada um numa área, para que não fique uma bagunça. Requer trabalho, requer sacrifício. Não é só chegar e assistir um culto e que se dane a igreja, eu vou atrás dos meus. Não é isso. Não é isso. Sabe, irmãos, como é necessário termos essa mesma atitude para com a casa. A família de Deus inclui os crentes do passado, do presente e do futuro. Os que já morreram, os que estão vivos, mesmo os que você não conhece. Para fazer parte da igreja, ou melhor, para fazer parte da sua família, tem um nascimento, não tem? Qual é o nascimento? O biológico. Todos nós aqui tivemos o primeiro nascimento. É o nascimento natural. Você nasceu de uma família. Você carrega um nome, um sobrenome. É a sua família terrena, natural, da sua árvore genealógica. É o nascimento biológico. Para fazer parte da família de Deus, ocorre o nascimento espiritual. Foi isso que Jesus falou para um homem religioso, que não era nascido de novo, chamado Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Todos nós aqui nascemos uma vez. A pergunta é: você já nasceu de novo? Aí você se torna participante da igreja. Como é que a gente entra na igreja? Através do novo nascimento. Como é que a gente entende o simbolismo disso? É o batismo. Quando uma pessoa desce as águas, significa que ela morreu para esse mundo e vive agora para Jesus Cristo. Esse é o significado de batismo. É morrer para a velha vida e nascer para a nova vida. Em 1 Coríntios capítulo 12, fala que nós fomos mergulhados no Espírito. A palavra mergulhar, a gente foi colocado dentro do Espírito. E o Espírito foi dado de beber a nós também. Olha que figura linda de mergulho, né? A gente estava numa outra dimensão de vida e é colocado dentro de outra dimensão de vida. Que é a igreja, povo de Deus. Irmãos, olha só esse versículo que fala isso. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos, cidadãos juntos, né? Dos santos e membros da família de Deus. Tem umas figuras bonitas para falar da igreja. Uma figura é templo, templo vivo de pedras vivas, que Efésios 2 fala sobre isso. A noiva de Cristo, Efésios capítulo 5, é outra figura, a noiva que está sendo preparada para encontrar com o noivo na volta de Jesus.
Outra figura é rebanho, como se fôssemos ovelhas, e um pastor que todos nós somos ovelhas do rebanho. Outra figura aqui, membros da família de Deus. Você tem vergonha da família de Deus? Você tem vergonha de se identificar como cristão de uma maneira pública? Não, não tenho vergonha, pastor. Por que você nunca foi batizado? Se você não tem vergonha do evangelho, nem de pertencer, por que você nunca foi batizado? Não te interessa isso? Estou dizendo que o batismo salva, mas o batismo é uma declaração de compromisso, de engajamento e tudo mais. Não é possível ser cristão sem igreja. Um crente sem igreja é um órfão. Uma ovelha é uma ovelha sem rebanho. Não dá. Uma ovelha não pode ficar fora do rebanho. Um jogador de futebol precisa do time. Ele não pode ser jogador sozinho. Ele faz parte ali de um grupo. Olha esse versículo aqui. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ser cristão é pertencer a um corpo. Fica claro que não é ir a um lugar? Você pode estar onde estiver. E cuidado por onde você vai. E cuidado onde seus pés te levam. Porque você está dentro do corpo de Cristo. Você é um cristão. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12 vai falar, um é orelha, um é olho, um é na boca, um é nariz. Nós precisamos, todos são órgãos vitais. Essa figura do corpo é linda, não é? Quando você fala membro, eu sou membro do SESC. Eu sou membro da Associação do Banco do Brasil. Eu sou membro da maçonaria. Será que tem maçom aqui? Isso é uma outra história, né? Eu sou membro do Palmeiras, da agremiação. Quando a gente se torna membro de um lugar como esse, você recebe uma cartilha de deveres e privilégios, não é? Só que fazer parte da igreja de Jesus é diferente disso. Não é você participar de um lugar que você tem direitos e deveres, é você estar dentro de um movimento de Deus que revoluciona a nossa vida. Um outro pensamento aqui. Para Paulo, o apóstolo Paulo, ser um membro de igreja não se referia a uma fria entrada para uma instituição, mas sim tornar-se um membro vital do corpo de Cristo. Detalhe. Tem gente que está no hall de membro dessa igreja, mas pode ser que não está no livro da vida. Pode ser que está aqui no membro, na lista de membros. E tem gente que não está aqui no hall de membros, não está ainda, tomara que você aprecie isso, mas você está. Porque mais importante do que ter um nome no livro da igreja, de cadastro, é ter, aí sim, meu amigo. Se seu nome não tiver escrito no livro da vida, aí sim você deveria sair daqui com muita dúvida na cabeça. Dúvida assim, eu quero resolver isso, eu quero buscar, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Eu fiz um texto aqui de declaração de amor à igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo a igreja porque ela veio a existir por intermédio de Jesus. Eu amo a igreja porque ela é feita de pessoas como eu, carentes, perdoadas, niveladas da mesma maneira, pecadores em transformação, independente da placa denominacional. Eu amo a igreja porque em nenhum lugar do mundo ensina o que ela ensina, essa linguagem do amor que Jesus nos ensinou. Eu amo a igreja porque ela tem um compromisso de ensinar verdades que transformam o ser humano e fazem com que esses seres humanos sejam cada vez mais úteis. Eu amo a igreja porque ela me aceita como eu sou, me ampara, me abraça, me encoraja, me repreende na busca do meu aperfeiçoamento. Eu amo a igreja porque é uma comunidade de gente aprendendo a compartilhar dons, recursos e fazendo de tudo para promover o ser humano. Eu amo a igreja porque eu preciso de limites, de cobrança, de carinho
e outras demonstrações de afeto sincero. Eu amo a igreja porque ela tem uma missão de salgar, de iluminar, de brilhar na sociedade, contribuindo para a preservação da sociedade. Eu amo a igreja porque ela valoriza a família, a lealdade conjugal, o respeito ao idoso, a honra aos pais, o trabalho honesto e é contra todo abuso de autoridade. Aliás, essa questão da igreja valorizar a família, meus filhos foram criados aqui desde pequenininhos. Não tem nada como igreja que participa da nossa vida. Desde o nascimento, olha gente, desde o nascimento do bebê, aí as senhoras da igreja fazem o chá de bebê, chá de cozinha no casamento, né? Chá de bebê e tal. Aí a criança cresce. Aí na igreja recebe um reforço da palavra de Deus, como estão recebendo agora nesse horário. Aí vai crescendo, aí tem acampadinho. Aí tem orientação para esses garotos e garotas de amar Jesus, amar os pais. E vai crescendo. E tem acampamento de jovens. E a gente ensina sobre namorar entre eles, né? Tem um sonho de servir a Deus na sua nova família. E a gente vai ensinando. Aí a pessoa vai casar, a gente faz o casamento da pessoa. E aí tem curso para casais. E a pessoa está ali, debaixo dessa cobertura de ferramentas para nos equipar. E tem curso de casais. Daqui a pouco é curso de educação de filho. Como lidar com o filho. E os filhos vão crescendo. E vai nos ensinando essas verdades. E vamos aprendendo como ser um bom profissional, como ser um bom trabalhador e tal, e como cuidar do casamento, da família. Daqui a pouco a pessoa morre, a gente enterra também a pessoa. Fala a verdade, você já foi num funeral que tem povo de Deus orando, lendo a Bíblia, você já foi num funeral que o povo está desesperado. E a palavra de Deus tem um dom de nos confortar, de dar um chão, não é? Eu fui tão abençoado, assim, a presença das pessoas, o falecimento da minha irmã. Eu nem vou ler mais o texto aqui, porque eu tenho uma outra coisa muito importante também para falar. Eu falei ontem para os líderes, eu queria falar para vocês também, e eu vou concluindo aqui. Essa semana eu li um texto sobre os privilégios. Eu já falei esse texto aqui. Antes de ler Hebreus, meu compromisso com a igreja. Gente, eu li um artigo essa semana sobre a colonização norte-americana e a colonização brasileira. Você deve lembrar dos seus livros de história. Como é que surgiram os Estados Unidos e como foi a colonização do Brasil, tá certo? A colonização norte-americana eram famílias da Inglaterra e até de outros países, como Holanda e tudo mais, que saíram de um momento na história em que o rei dominava a igreja e o povo fugiu para ir para os Estados Unidos, chamados peregrinos. E muitos, se não a maioria, eram protestantes, conheceram a verdade já dos dias da Reforma. Foram para os Estados Unidos. A mentalidade daquelas pessoas que saíram da Inglaterra para ir para o Novo Mundo era essa mentalidade: nós vamos mudar aquelas terras. Nós vamos melhorar aquela colônia. Nós vamos edificar casas, vamos edificar nossos filhos, vamos fazer aquele lugar desenvolver, vamos fazer aquele lugar prosperar, que nós vamos morar lá e vamos caprichar naquele país. Nós vamos nos dar para aquela terra. E a própria Constituição norte-americana foi idealizada tendo a Bíblia como seu livro maior, como sua base. Na Constituição norte-americana, 1700 e tanto. Agora vamos falar da colonização brasileira. Não sei se você já ouviu falar a palavra os degredados. Os degredados eram gente da pior tipo em Portugal. Arruaceiro, bandido, aproveitador, fiscal corrupto, político corrupto. Aí você já vai entendendo, né? Gente que não gostava de trabalhar e até gente que era condenada à prisão. Manda para o Brasil. De repente, esses miseráveis morrem no caminho. Manda para o Brasil.
lá tudo é pioneiro, né? Vamos saquear aquela terra. Aí exigia-se, né, o ouro ao Brasil, saquearam o Brasil, extraíram nossas riquezas e levaram para a Europa. Não era um ideal de fazer o país, era de aproveitar e extrair o país. Eu fico pensando na igreja. Tem dois tipos de mentalidade. Tem as pessoas que entendem a igreja como um lugar, um ambiente, um povo, uma convivência, em que eu vou abençoar esse lugar. Eu vou fazer de tudo para que essa igreja seja melhor. Eu vou orar por ela. Eu vou criar meus filhos nessa igreja. Eu vou fazer de tudo para somar com esse povo. Eu vou sofrer com os que sofrem, vou chorar com os que choram e vou me alegrar com os que se alegram, porque eu estou dentro. Se tem alguém que está com o filho nas drogas, eu me importo. Porque é do meu povo, é da minha comunidade. Aquela mãe está chorando, há conflito naquele casamento, há brigas naquela família, é minha família, é meu povo. Não é o outro que está sofrendo, eu sofro também. Porque ser membro, se dói a unha que está encravada, dói todo o corpo. A gente não fica bem quando você tem no pé uma coisa que dói. Então, ser igreja é sofrer junto. Ser igreja é você falar, eu vou investir tudo, minha vida, não para sugar. Eu não estou na igreja para que me sirvam. Eu não estou aqui na igreja, não gostei. Esse pessoal do louvor aí está muito fraco, hein, gente? Devagar demais. Na igreja tal, tem uma banda da hora, um pessoal lá. Aí eu gosto, sabe? Eu gosto. Esse berçário aqui está muito superlotado. Meu filho está aqui, parece até ônibus lotado, esse berçário aí. Não estou gostando, não. Não estou gostando disso, não, sabe? Contribuir? Que é isso? Contribuir. Quando a gente ama, a gente contribui. A gente põe o coração. Você entende a diferença? Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial. Potência militar, potência econômica. Eu não estou aqui para defender Estados Unidos, tá, gente? Tem muita coisa dos Estados Unidos que a gente sai fora. Vai fora. Mas eu estou dizendo que há muita coisa boa também. Só para falar de missões, né? Eles mandaram missionários para o mundo inteiro. Inclusive, essa igreja aqui é fruto de missões norte-americanas. Amém? Tem que lembrar disso. Mas o que eu quero resgatar para nós aqui é qual é a importância da igreja na sua vida. Você está aqui porque você ama mesmo? Tudo bem, às vezes você tem que mudar para o interior, você vai ter que sair de São Paulo, vai ter que mudar mesmo. Uma questão aí, sei lá, tem que morar em outro bairro, vai orar, tomara que você procure outra igreja, né? Mas enquanto você está aqui, é igual São Paulo, fez aniversário ontem, eu amo São Paulo. Eu não falo mal de São Paulo. Sou nordestino, mas eu beijo no chão de São Paulo, porque São Paulo me acolheu, eu e minha família. Eu amo essa cidade, eu oro por São Paulo. São Paulo é uma terra de oportunidades. Não fale mal de São Paulo, você vive aqui. E por falar nisso, Provérbios 27, 18, fala assim: o que cuida da figueira, come do seu fruto. Figueira, você sabe, né? Uma árvore que dá frutos, os figos. Olha que linda imagem. Quem cuida da figueira, come do seu fruto. A igreja é uma figueira. Você vai jogar pedra na figueira? Você vai pegar uma faca e ficar cutucando o tronco da árvore, brincando, machucando a árvore? Ou você vai jogar uma aguinha, vai de vez em quando conversar com a figueira, ó, figueira, Deus te abençoe, você é uma bênção, viu? Vai colher o fruto. É isso, gente. Então a igreja, se a gente cuidar dela, nós somos abençoados, porque ela nos alimenta, ela nos abençoa desde nossos filhos ao longo da vida. Aí se tem alguém falando mal da igreja, fala mal de um líder, fala mal do líder do PG, critica as pessoas, joga pedra no seu pastor. Quando for assim falar, conversa com o pastor. Você não concorda? Vai falar, eu não vou resolver. Eu vou ser um mercador de miséria. Eu vou ficar ouvindo miséria, eu vou fazer o que com isso?
Não fala mal da igreja, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu me estendi aqui, gente, mas eu queria falar uma outra coisa antes de ler Hebreus, sobre cuidar da igreja. Pensando agora no culto, tá? Eu vou só fazer um parênteses, que eu queria falar isso em outro horário, então eu vou tentar falar isso aqui. Chegue no horário. Você, quando agenda com o médico, você não chega atrasado. Você vai um horário com o dentista, você chega na hora. Você vai trabalhar, você chega lá todo dia 10 minutos atrasado, 15 atrasado. Você chega atrasado do seu trabalho, vão te mandar embora. E você causa uma má impressão. Então, chega antes das 9, gente. Aqui a gente começa o culto, aí a gente chega 9h10, 9h15, 9h20, 9h30, 9h45, está chegando gente ainda. O que é isso? E vira um hábito. Vira um hábito. Na hora do culto, o nosso culto é das 9 às 10h30. É que eu passei um pouquinho agora, mas é das 9 às 10h30. Quanto tempo daí? 1h30. Das 7 da noite às 8h30. 1h30. A gente está aqui num culto, não é? Combina alguém ficar levantando e saindo? Combina ficar toda hora indo ao banheiro? Ah, estou com sede. Vai lá e vai pegar água. Você, quando levanta, você distrai os outros. É um ruído na comunicação. Sem falar do barulho. Você está aqui, não vai mais pegar água. Você está aqui, pronto. Você tinha que pegar água, pega lá. Aliás, desde o departamento infantil, a gente não vai usar mais copos descartáveis. Gente, se a própria prefeitura está proibindo descartável, nós, como igreja, vai ficar desobedecendo às autoridades? Entende o que eu estou falando? Então, os copos descartáveis estão com os dias contados, para você se preparar. Isso é sustentabilidade. A gente tem que fazer nossa parte também. Traz uma garrafinha, para você e para a sua família. Assim a gente contribui. Então, não fica levantando. Você, quando vai no cinema, geralmente um filme tem 2 horas, tem filme de 3 horas. Você levanta para ir ao banheiro, fica 3 horas lá, a bexiga está cheia, você fica 3 horas lá. Vai levantar no cinema, vai levantar lá, vai dar licença aqui, gente, vai lá, vai fazer isso lá. Mas na igreja tudo pode, né? Não tudo pode. Então, respeito para com o ambiente. Mas se eu tenho um problema como é que fala? Incontinência, fica sentado mais para ali. Tudo bem, né? Diabético, algumas dificuldades, fica ali, não tem problema nenhum. Mas não fica aqui. Tudo bem, gente? Não fica com um copo aqui, creque, nheque, com um copinho de água, que não combina também. E na hora do Horto Informa, que fala de avisos da igreja, parece que a gente, naquela hora lá, parece que a gente fala assim, hora do comercial, gente, pode conversar. O que é isso? Está começando o ano, a gente tem que pôr ordem na casa. E Paulo fala para Timóteo, eu estou te falando algumas coisas para que você saiba como convém se proceder na igreja do Deus vivo. Reverência com as coisas de Deus. Respeito para com o local. E olha que nós não somos exigentes, hein? Olha que nós não somos exigentes. Nós somos uma família. Na sua casa você não põe ordem? Por que a gente não pode pôr ordem aqui também? E aí vamos ler Hebreus 10. Eu vou começar a pregar agora. Hebreus 10. Vamos ficar já de pé? Vocês ficaram muito tempo sentados? Hebreus 10. Na verdade, vamos ler aqui 24 e 25 só. Ok? Hebreus é depois de Filipenses, Colossenses, Hebreus 10, 24 e 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Aqui fala dos nossos encontros. Segundo o costume de alguns. Alguns não têm esse nível de compromisso, gente. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, com letra maiúscula. Que dia é esse? É o dia da volta de Jesus. Voltando para o slide.
eu iria pregar isso aqui se eu tivesse tempo. A convivência contínua gera em nós a soma de esforços para servirmos a Deus. Que fala o texto, motivarmos ao amor e às boas obras. É convivência contínua, a convivência, saiu errado aqui. É uma ordem das Escrituras. Não abandone a sua igreja. É uma ordem da Bíblia. Não é só quando tudo está bem, não. Se a gente passar por crise, por luta, não abandone a sua igreja. A convivência contínua aumenta nossa expectativa da volta de Jesus. Amém? Pode sentar. Vamos ouvir um vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sadal, essa aqui é a minha esposa. Daiana. Nós viemos aqui dizer o quão é importante a igreja na nossa vida. Nós sabemos aí que podemos cultuar a Deus na nossa vida pessoal, particular, em todos os lugares. Mas o dia da congregação, no domingo, se juntar com o povo de Deus para louvar a Deus com cânticos espirituais, louvores cristocêntricos, em uma só voz, é muito gostoso, é muito edificante mesmo, não dá para viver sem isso. Também a comunhão com os irmãos, sempre ali a gente dá uma paradinha, conversa com um, conversa com o outro, e quando não tem como não aprender nada com os irmãos piedosos, às vezes a gente, uma simples conversa, Deus já fala conosco ali através de um irmão. Agora, para mim, o mais importante mesmo, que eu amo mesmo, é a disciplina, é o ensino, porque eu cheguei na igreja da mesma forma que um escravo foi liberto do Egito, sem cultura, sem lei civil, sem lei moral, sem lei cerimonial. Então, tenho aprendido muito a se portar como um pai, um filho, um cidadão. É a igreja que tem me ensinado realmente. Hoje a gente colhe o fruto disso todo domingo, quando estamos na igreja, aprendendo no dia a dia, o casamento, os filhos. Isso é muito importante. Um lugar onde nos instrui como devemos nos parecer mais com Cristo. É verdade. Então nós temos visto a ascensão da nossa vida. Se tivesse um gráfico, seria em ascensão. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Senhor, que teu Espírito, movidos pelo Espírito, não por persuasão, por palavras minhas, eu sou fraco. Minha fala é limitada, é incompleta, mas é o amor de Jesus que nos constrange. É o sacrifício na cruz que quebra nossas desculpas, nossos argumentos. É o Espírito que nos tira da zona de conforto, de só esperar pelos outros. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. A tua palavra fala que o Senhor morreu na cruz para separar o povo, para educar esse povo, para que, renegada as suas paixões, esse povo viva de maneira justa, piedosa e de maneira santa, praticando boas obras. Ó Senhor, fale ao nosso coração, que esse ano de 2020 seja um ano de muito fruto. Tenha pessoas aqui que vão falar, eu quero ser treinado para ser líder de PG. Eu quero ser treinado para ser um anfitrião, eu quero abrir minha casa para receber o povo de Deus. Eu quero servir em qualquer área, qualquer serviço, na obra de Deus eu quero trabalhar. O Senhor pode contar comigo. Senhor, pode ser que tenha alguém que não nasceu de novo, que hoje seja um dia de salvação. Um dia, talvez você andou desviado, afastado do caminho, e hoje o Espírito Santo está falando para você, é o seu dia, é hoje, é hoje. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Você andou afastado, talvez esfriou. Ore por mim, pastor, eu estou de volta, eu quero voltar, eu quero atuar, eu quero servir. Alguém pode levantar sua mão, eu quero orar por você. Ó Espírito de Deus, continue nos aperfeiçoando como corpo e como pessoa, como testemunha, em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Um bom dia e vão na paz do Senhor. Até mais.